Sejam muito bem-vindos ao programa Zero Dívida. Eu sou a Dagiele Weipert, sou especialista em ataque às dívidas e o tema da nossa live de hoje é: o meu salário não sobra, Dagiele. Como é que eu vou me livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar? Não tá sobrando, Dagicrede. Como é que eu vou fazer para me livrar das dívidas se o meu salário não sobra? É sobre isso que a gente vai falar hoje, tá? Eu estava preparando a aula de hoje e eu fui literalmente voltar lá quando eu tinha problema financeiro. E eu já falei isso algumas vezes aqui, mas eu vou reforçar, né? Eu não sou educadora financeira de livro, eu fiz curso, eu me preparei para estar aqui depois que eu me livrei das dívidas, mas eu falo para todo mundo, quando eu tinha 24 anos eu devia mais de 100 mil reais e a minha escola, digamos que foi me livrar desses 100 mil de dívida, que muitas vezes, assim como vocês, eu nem me lembro como foi que eu cheguei nesse ponto. Eu sei toda a história do meu endividamento, mas se você me perguntar como é que eu saí de uma pessoa que devia 0 reais para uma pessoa que chegou a dever 126 mil reais, eu não sei cada real com o que eu gastei. Eu sempre brinco, né? Eu só sei que eu morava de aluguel, não tinha carro de luxo, não tinha bolsa de luxo, não tinha vida de luxo. Então, assim, a minha vida era: eu recebia o meu salário, o banco descontava tudo que tinha para descontar, eu usava o cartão de crédito, cheque especial para passar o mês, depois ia lá e fazia o quê? Parcelava esse limite, parcelava esse cartão e assim a minha dívida foi virando uma bola de neve até que quando ela estava na casa dos 25, 30 mil reais, eu fiz um reparcelamento, juntei todas as minhas dívidas numa parcela só e a dívida que até então era 30 mil foi para 89 mil, foi um refinanciamento de dívida que triplicou a minha dívida e somado com o meu carro dava 126 mil reais o total do meu endividamento. Ganhando ali na casa dos 4 mil por mês, eu gastava por mês só para pagar a parcela era 2.500. Então sobrava 1.500 para eu pagar aluguel, comer, abastecer o carro, comprar material para faculdade. Então assim, a minha vida era viver para pagar boleto, viver para pagar conta e meu salário nunca sobrava. E a minha frase principal era: cara, sobrou 20 reais na minha conta. Tem alguma coisa errada aqui, porque sobrou dinheiro na minha conta, 20 reais. O comum era, logo nos pagamentos do mês mesmo, água, luz, aluguel, faltar dinheiro e eu entrar no cheque especial. Então, é muito provável que quando você fala para mim que o seu salário não sobra, eu sei que ele não sobra porque eu já fui um pouco como você e eu sei que não sobrar o salário você paga tudo que tem para pagar, o banco desconta tudo que tem para descontar. Quando sobra, né? Você paga as contas ali do mês e é muito raro sobrar, você na verdade entra no cheque especial. Então assim, em geral, a pessoa que não tem o cheque especial, ela acaba deixando o cheque especial negativo da conta, tá? Ela acaba deixando de pagar alguma conta, ou muitas vezes o que ela faz? Ela vai lá e faz sorteio de boleto, troca, paga esse, não paga o outro, ou arruma um dinheiro emprestado, ou vai atrás do banco para fazer mais um empréstimo. Então assim, o que as pessoas chamam de salário não sobrar, o dinheiro não sobrar, é esse cenário. E é um cenário que eu entendo, eu já vivi e as pessoas que me acompanham aqui, na grande maioria, essa é uma das perguntas que eu mais recebo. Então, quando você fala que o dinheiro não sobra, eu sempre falo para as pessoas assim: beleza, então vamos entender. Você trabalha e o seu dinheiro não está sobrando. O banco desconta tudo que tem para descontar, você paga o que consegue pagar, quando consegue pagar tudo e volta a dever, seja no negativo, ou seja, tem que usar o cartão de crédito e fica nesse ciclo da frustração todos os meses. Essa é a realidade de boa parte das pessoas que me acompanham aqui. Para que você possa começar a se livrar das suas dívidas e fazer o dinheiro sobrar todos os meses, não basta que você simplesmente fale: ah, o meu salário não sobra. Quando você entende que isso é algo problemático e você sai da situação de o meu salário não sobra e eu não tenho como fazer nada, e você começa a se questionar: cara, por que o meu salário não sobra? A gente vai falar muito aqui ao longo dessa aula e nos meus vídeos eu falo muito isso, eu falo, cara, a primeira pergunta que tem que nortear você ao longo desse caminho é entender que sim, isso acontece com mais pessoas, que a culpa não é toda sua, mas, cara, por que isso está acontecendo? Eu preciso descobrir de verdade quais são os fatos que estão levando
para que eu viva desse jeito? Quais são as dívidas que estão impactando mais na minha renda? Para onde está indo o meu dinheiro? Essa pergunta vai fazer com que você comece a encontrar as respostas que a gente vai discorrer junto aqui nos meus conteúdos. Eu estou discorrendo sobre isso, mas a indignação de você acordar cedo, trabalhar pra caramba e seu salário não sobrar, vai ser o ponto de partida, a faísca para a gente conseguir resolver a situação do seu salário não sobrar e muito mais do que isso, que você definitivamente se livre das suas dívidas e faça o dinheiro sobrar todos os meses na sua conta para você viver sua vida. Beleza, entendendo isso, o que é importante a gente entender aqui? É muito comum que as pessoas confundam o salário não sobra com eu ganho pouco. Eu tenho uma live aqui onde eu falo sobre ganhar pouco, mas hoje a gente está falando aqui sobre o salário não sobra. É muito comum que por conta de uma cegueira financeira, a pessoa não perceba que de acordo com a colocação profissional que ela tem, e eu nem vou entrar aqui no salário ser bom ou não, tá? De acordo com a colocação profissional dela, ela tem uma determinada renda. Então, se ela é professora, ela ganha o salário médio de professor. Se ela é um auxiliar administrativo do Estado, ela ganha o salário de auxiliar administrativo do Estado. E por que eu falo que é um perigo essa confusão entre o meu salário não sobrar e eu ganhar pouco? Eu vou dar até alguns exemplos aqui, mas quando você entra num ciclo de endividamento, ou seja, você tem muitos empréstimos que desconta direto do teu salário, os consignados. Além dos consignados, você tem empréstimos pessoais, empréstimo de financiamento de veículo, você usa cartão de crédito, todos os meses você paga um monte de taxa para o banco, você faz reparcelamento de fatura. É muito comum que a pessoa entre num desgosto com a própria vida financeira, um desgosto compreensível e aponte todo o problema para o quanto ganha. A pessoa não consegue olhar para o salário e falar: meu, eu acordo todo dia cedo e meu salário simplesmente some. A pessoa, às vezes até por fuga de encarar o problema financeiro, ela olha o governador não aumenta meu salário. Pô, olha onde já se viu, a gente está tantos anos sem aumento de salário. E nenhuma das duas coisas eu estou dizendo que você não precisa fazer. Mas é um perigo que muitas vezes as pessoas não enxergam só olhar para o salário e falar: eu ganho pouco, meu problema é que eu ganho pouco, eu preciso de mais dinheiro, porque se eu trabalhar mais, se eu fazer mais renda, aí meus problemas acabaram. E dando um exemplo prático para vocês, quando eu trabalhava no HSBC, eu consegui um emprego no Santander. O meu salário dobrou. Nos primeiros meses que eu fui para o Santander, eu lembro como se fosse hoje, eu precisei me reorganizar ali para que eu me vestisse um pouco melhor, eu estava indo para um banco melhor. Eu lembro que nos primeiros 3 meses parecia que meu salário não tinha aumentado. Logo que eu mudei para o Santander, eu comecei uma caminhada ali para me livrar das dívidas de vez, porque meu salário tinha aumentado. E mesmo eu tendo feito uma rescisão com o HSBC, mesmo eu tendo aumentado meu salário, o dinheiro não dava, porque eu tinha um problema financeiro. Eu estava pagando 3 vezes mais por uma dívida do que eu deveria pagar. A minha renda estava mais de 50% comprometida quando eu trabalhava na HSBC, e quando eu fui para o Santander, esse comprometimento de renda diminuiu, mas ele não deixou de existir. E aí a grande questão que eu quero te dizer aqui, presta bastante atenção no que eu vou falar agora, é que talvez é verdade mesmo, você não tem uma boa renda, você possa ser promovido, você possa ganhar uma função, você possa ter um outro cargo, você mereça ganhar mais na sua função, na profissão que você tem, você possa fazer uma pós-graduação para ter um incremento de salário, e todas essas coisas são válidas. O perigo que muitas vezes você não enxerga é que enquanto você está olhando para cá e falando assim: meu salário não sobe porque eu ganho pouco, porque eu ganho pouco, porque eu ganho pouco, tem 1 milhão de coisas no seu rendimento, 1 milhão de coisas, estou exagerando, né? Mas tem várias coisas que descontam do seu salário, que descontam da sua conta, que você está pagando 3, 4, 5, 10 vezes mais do que você deveria pagar. E como o seu olhar está só aqui nesse lado, eu ganho pouco, o problema é o governador que não aumenta meu salário, eu nem vou entrar nesse pormenor. Você esquece de ver, cara, para onde está indo o dinheiro que eu ralo pra caramba para ganhar. E esse é um alerta que eu quero trazer para você, porque muitas das pessoas que me escrevem dizendo que o salário não sobra, muitas vezes estão fugindo, tá? Emocionalmente, de olhar para o problema financeiro, estão fugindo de encarar
o problema financeiro, as dívidas. Porque a pessoa está tão desesperada, atrás de mais dinheiro, atrás de mais renda extra, atrás de mais coisas, que ela esquece de olhar para a dívida que está arrancando o couro dela e que ela poderia pagar por um valor menor, que ela poderia se livrar daquilo mais rápido e mais do que isso, que ela não precisa de mais dinheiro para negociar aquelas dívidas. Que reduzir as dívidas, que negociar as dívidas, as que estão sendo pagas e as que estão em atraso, não necessariamente você vai precisar de fazer um empréstimo para fazer isso. E aí, quando eu falo isso, certamente surge na cabeça de vocês vários pensamentos, mas eu quero trazer uma coisa aqui. Existem pessoas que me escrevem nas redes sociais que me falam assim: eu sou compulsiva, Daj. Eu gasto enlouquecidamente, tudo que eu vejo na minha frente eu compro, eu não tenho controle financeiro. E aqui é importante eu frisar uma coisa para vocês. Existem alguns níveis de endividados, e aqui eu falo com assalariados, pessoas que ganham por mês. E uma pessoa que tem 35% do salário comprometido em consignado, uma pessoa que tem mais vários empréstimos que comprometem mais 30% do salário dela, o que ela chama muitas vezes de compulsão ou de descontrole financeiro, muito provavelmente trouxe ela até o cenário de endividamento. Mas no momento que a pessoa, que o dinheiro não dá para pagar as contas, que o salário não sobra, a capacidade da pessoa fazer, se enrolar ainda mais, está diminuindo. Então, sim, pode ser que você tenha se descontrolado, que você tenha um certo descontrole financeiro, de não saber dizer não para um gasto, de não saber gastar de forma inteligente, pode ser. Mas, novamente, eu não quero que você desvie o seu olhar pro problema. Então, assim, eu poderia pegar uma pessoa, sentar com ela na minha frente e falar assim: o problema é que você tá gastando R$200 por mês de iFood, né? Aí não tem conta que feche. Eu posso ir por esse caminho? Posso. Mas enquanto eu tô falando dos R$200 de iFood, todos os meses o banco tá pegando mais da metade do salário daquela pessoa, com taxas de juros muito acima da média praticada pelo mercado, em condições que ultrapassam qualquer capacidade da pessoa ter uma qualidade de vida, um mínimo de saúde financeira. E aí, se eu ficar só olhando para um gasto de R$200 de iFood, eu esqueço de olhar para o problema das dívidas. Então, vocês estão vendo que eu estou trazendo tópicos aqui para fazer com que vocês olhem para o problema, que é: por que o meu salário não sobra? É essa pergunta que precisa nortear a tua busca por fazer o dinheiro sobrar, na sua busca por se livrar das dívidas. Para onde está indo o dinheiro que eu ralo pra caramba para ganhar? E você, seu dinheiro passa no Olerite, passa na conta corrente, você paga as suas contas, você tem. Hoje em dia o dinheiro é eletrônico, você tem um rastreamento de para onde o seu dinheiro foi. Muitas vezes você só está fugindo de encarar e principalmente de resolver o problema. Agora, entendendo isso, vamos um pouquinho mais para frente. Como eu já falei, e talvez você saiba, talvez não saiba, hoje no nosso país a gente tem aproximadamente 60 milhões de pessoas que estão endividadas. Só que a gente tem pelo menos 30 milhões dessas pessoas que estão super endividadas. E para resumir a parada do super endividamento, é quando a gente fala de pessoas que mais da metade da renda dela está comprometida em empréstimos. Então, mais da metade do que a pessoa ganha está sendo destinado para que ela pague empréstimos. E aqui na minha rede social pode vir uma pessoa que está devendo R$2.000. Pode vir, né? A gente está na internet, várias pessoas encontram meu conteúdo aqui. E é importante que as pessoas entendam a distinção entre uma dívida pequena e um cenário de superendividamento. Daj, mas o salário não vai sobrar para os dois. Sim, o salário não vai sobrar para os dois. Mas muitas vezes a causa do salário não sobrar para um super endividado é porque não tem mesmo como essa conta fechar. A pessoa, por irresponsabilidade do banco principalmente, contraiu muito mais empréstimos do que ela poderia. E para essa pessoa vai ser necessário um ataque mais incisivo às dívidas, porque existe ali um cenário de superendividamento, onde por mais que a pessoa tente se reeducar financeiramente, não tem como uma pessoa que paga 60% do salário, mais da metade do salário em empréstimos, o salário sobrar. Enquanto a dívida que está causando comprometimento de mais da metade da renda não for atacada, não for reduzida, não for renegociada, essa pessoa vai ficar sofrendo, tentando viver com o que sobra do salário quando sobra.
E aí, por isso que a pessoa tende a fazer empréstimo com a agiota, pegar empréstimo com parente, pegar, enfim, se matar atrás de mais dinheiro, porque a conta não fecha. Se a pessoa tem uma emergência, então lascou. Então, quando você olha para a tua renda, faz o que eu chamo de rastreamento de dinheiro, que é descobrir para onde o seu dinheiro está indo, começa a identificar que mais da metade do seu salário está comprometido em dívida, surge ali a primeira faísca de que, opa, talvez eu esteja super endividado. Por quê? Porque eu recebo, mais da metade do meu salário vai para empréstimo e o que sobra eu uso para viver e não dá, em geral não dá para pagar tudo. Idade, para que me serve descobrir se eu sou endividado, se eu estou pouco endividado ou se eu estou muito endividado? Se eu não sei para onde eu vou, qualquer caminho serve. Saber qual é a tua real situação do teu salário, fazer essa atividade de falar, cara, deixa eu ver quantos reais está indo para empréstimo consignado, quantos reais estão indo para crédito pessoal, quantos reais está indo para juro de limite de cheque especial, quantos reais estão indo para parcelamentos de fatura de cartão, quantos reais estão indo para empréstimos que eu fiz com pessoas, com lojas e afins. Quando você começa a entender a sua situação, você vai tendo clareza para poder saber qual dívida que se eu atacar primeiro, que eu resolver primeiro, vai liberar mais dinheiro do meu salário. E aí você começa a trilhar um caminho para se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar todos os meses. É esse entendimento, que é essa clareza que você entender para onde está indo o dinheiro que eu ralo o mês inteiro para ganhar, vai te dar clareza de falar, ah tá, agora eu entendi o que está acontecendo, eu vou dar o meu próximo passo. Porque até aqui fica só o desespero de, eu ganho pouco, eu gasto demais, e você olha para tudo, menos para aquilo que está mais impactando o teu salário. E aí, entendendo isso, a gente vai entendendo que, Daj, pelo que você falou então, pode ser que eu não esteja super endividado, que eu tô só endividado. Daj, mas eu sou diferente desse pessoal que você está falando aí. Eu não tenho cheque especial, eu não parcelo cartão de crédito. Meu problema mesmo são os empréstimos consignados. Então eu quero que você, que está aqui me assistindo e que seu salário não sobra, você entenda o seguinte: cada caso é um caso mesmo. Tá? Existem pessoas que têm 29, 30 anos, 35 anos e já tiveram uma casa própria, não estão pagando mais financiamento de casa. Outras pessoas estão pagando financiamento de casa e mais os móveis que compraram para dentro da casa. Outras pessoas têm cartão e outras não. Outras têm cheque especial, outras não. Então, sim, o seu caso é diferente. O seu caso vai ser sempre diferente da outra pessoa, até mesmo porque vocês estão em cidades diferentes. O custo de vida no Rio de Janeiro é totalmente diferente do custo de vida aqui em Cuiabá. São duas regiões totalmente diferentes, então não tem como eu comparar o meu salário aqui de Cuiabá não sobrar, eu que sou professora, com o salário lá da professora do Rio de Janeiro. São duas situações de vida diferentes. No que as duas são semelhantes? É muito provável, 100% de certeza, que as duas tenham dívidas. E as dívidas podem diferir entre as duas, mas tem dívidas. Tem consignado, tem crédito pessoal, tem cheque especial, tem cartão de crédito, tem crediário de loja. Algumas têm dívida com pessoas, com agiota, com IPTU, com condomínio, com escola de criança. Então, o nome da dívida só vai mudando e os valores, a composição do salário, se a pessoa é casada, se tem outra renda na casa ou não. Então, sim, cada caso é um caso. E é por isso que não dá para generalizar e falar, tem uma fórmula mágica para o seu salário sobrar. Cada caso é um caso e vai ter que ser olhado literalmente como um caso único e específico. E aí, quando você entende, começa a entender isso, a gente começa a entender um outro ponto. Quando eu falo de pessoas que estão com mais da metade da renda comprometida, existe uma parada que precisa ser colocada na mesa, que é o seguinte: a culpa não é só sua. E quando eu falo isso, não é para passar a mão na sua cabeça. É para dizer que quando você pega um dinheiro emprestado do banco, quando você faz um empréstimo, quando você faz um cartão de crédito, um limite de conta, quando você parcela a fatura do cartão, o banco está sendo corresponsável daquele compromisso que você está assumindo. E o Banco Central é muito claro com relação a isso. O banco tem a responsabilidade de reavaliar o comprometimento de renda e o crédito daquela pessoa. Agora, olha bem aqui para o fundo dos meus olhos, olhando aqui para a câmera. O banco faz isso?
Vocês acham que o banco realmente, de tempos em tempos, vai lá e olha assim, nossa, deixa eu ver se a Fran, se a Sirlene, se a Lucimar, se elas estão podendo fazer esse parcelamento de fatura? Deixa eu ver se a renda delas comporta mais um parcelamento de fatura? Deixa eu ver se ela pode renovar o consignado sem estourar a margem dela, ou se ela vai fazer essa renovação de consignado e vai ficar com a margem toda comprometida e depois não vai poder fazer mais nada. Então, você acha que o banco faz isso? Então, existe uma corresponsabilidade do banco nesse caminho. E é por isso que muitas vezes eu falo para quem tem dívida o seguinte, ó, se você quer se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar todos os meses, é preciso que você comece a entender que o banco também tem responsabilidade nessa parada. Que o papel dele, que seria avaliar o crédito de forma eficaz, que não comprometesse mais do que o permitido, né, pelo mercado, apesar de não ter nenhuma lei específica sobre isso, os bancos sabem que uma pessoa que ganha 2.000 não deveria ter mais de R$ 1.200 de parcela. Os bancos são corresponsáveis por isso também. E é por isso que eu acho uma puta de uma sacanagem, falando bom português aqui, que você que é endividado bota a culpa toda no seu lombo e fala, porque eu sou um lascado, porque eu sou um burro, porque eu só fiz merda com a minha vida, porque eu me enfiei nesse buraco e o banco é um amor da minha vida, porque ele me ajudou. Então, assim, quando eu falo que uma guerra contra as dívidas envolve uma clareza de papéis e responsabilidades, qual que é o direito de um, qual que é o direito do outro, qual que é o dever de um, qual que é o dever do outro, e que o banco é corresponsável pelo seu endividamento, porque ele te deu crédito muito além do que você poderia ter crédito, é para que você entenda que, opa, peraí, existe uma dupla, uma corresponsabilidade aí. E quando eu falo a culpa não é só sua, mas eu vou passar a mão na sua cabeça para dizer, ó, presta atenção que o banco também é responsável por essa parada, ele deveria ter reavaliado o seu crédito, ele deveria ter procedimentos internos lá que impedisse que uma pessoa se colocasse numa situação de que mais da metade do salário dela vai pagar conta, e juro de cheque especial e parcelamento de cartão de crédito, e aí o salário não vai sobrar mesmo. É impossível. Como é que uma pessoa vai viver com 40% da renda para morar, comer, se alimentar, abastecer o carro com uma gasolina R$ 9? E aí você começa a falar, opa, peraí, idade, por que isso é importante? Por que é importante eu saber isso? Porque quando você está endividado, você está sozinho. Até a gente se cruzar, você achava que bobear, você achava que era só você que estava passando por esse perrengue. E você não está sozinho. Uma das coisas que me faz estar aqui todo dia é te dizer, cara, você não está sozinho nessa não. Tem mais gente, ó, eu ajudo gente pra caramba nesse caminho. Por quê? O endividado carrega essa bronca sozinho nas costas. Ele não tem com quem dividir. Ele não tem ninguém, nem no banco, nem em lugar nenhum para ele sentar e conversar. Essa é uma das minhas maiores lutas aqui, que vocês parem de andar sozinhos por esse caminho. Mas beleza, Dagi, ok, entendi então que o banco é corresponsável desse endividamento também, e que agora eu posso entender que, caraca, o banco também não deveria ter emprestado esse dinheiro para mim não. E eu quero trazer para você um exemplo prático aqui, porque o fato de ganhar pouco ou ganhar muito não é o fator gerador que está fazendo com que você faça com que, aliás, que está fazendo com que seu salário não sobre. E eu trouxe um exemplo aqui muito legal, que é uma dualidade de casos que eu tenho aqui. A Adriana, que ganha um salário mínimo, e a Fran, que ganhava líquido quando eu conheci ela, 14, 15 mil reais. O salário das duas não sobrava. Nem a que ganhava 1.000 sobrava, nem a que ganhava 14 mil sobrava. Qual que era a diferença das duas? Literalmente nenhuma. A diferença é que a que ganhava 1.000 tinha 700, 800 reais por mês de empréstimo, sobrava literalmente, tá, 200, 300 reais para ela comer. Ela pegava do cheque especial para comer, para passar o mês. Estava morando na casa dos pais, não tinha a própria casa. Dependia do dinheiro, muitas vezes da pensão do filho para passar o mês, e o salário dela não sobrava. A Fran, mesma coisa, com quase 6 empréstimos, mais cartão de crédito, mais limite de cheque especial de 10 mil em cada banco, não sobrava também. Vivia no negativo, vivia vivendo do cartão de crédito. Se tinha limite, abastecia o carro, senão botava só 20 reais. Então, o fato do salário, quando eu falo para vocês que isso é mais comum do que vocês imaginam, e que o lugar que a gente tem que olhar não é primeiro para o salário, e sim para as dívidas que descontam, é por conta disso. Porque quando você começa a entender da sua situação, as respostas começam a vir. E, inclusive, eu vou trazer aqui algumas das perguntas que vocês me trazem. Por exemplo, quando eu falo que é possível, sim, você se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar, mesmo que hoje o seu salário não sobe, a primeira coisa que a pessoa me traz é o seguinte, Dagi, olha, gosto muito de você, vou com a sua cara, mas eu só vou conseguir fazer o meu salário sobrar se eu deixar de pagar alguma conta.
Então a pessoa pensa assim, cara, pro meu salário sobrar todos os meses, isso aí que você tá falando é um milagre, né? Só pode. As pessoas falam assim pra mim, né? Pra isso ser possível pra mim, eu tenho que deixar de pagar alguma conta. E aí eu falo pra pessoa, ok, eu entendo, porque na circunstância que você tá hoje, realmente a única forma do dinheiro sobrar, e olhe lá, é se você deixar de pagar alguma conta. Então, beleza, eu entendo quando a pessoa me fala isso. Agora vamos para um caminho mais lógico. Cara, você tem uma profissão. Você foi lá, passou num concurso, conseguiu um emprego de carteira assinada e aí você tem um salário de 3 mil. Cara, o que acontece com esse salário de 3 mil? Aí você vai responder, Dágio, o consignado é 900, aí cai, tem uma parcelinha de 150, minha fatura de cartão de crédito é 900. Opa, peraí, então mais de 50% do seu salário está indo para empréstimo. Está indo para o banco, está indo para parcelamentos, está indo para dívidas que comprometeram muito mais do que deveria ter comprometido. Então vamos lá. Você tem que deixar de pagar uma conta para o dinheiro sobrar? Ou será que você precisa renegociar suas dívidas para que você se livre delas e os 3 mil reais que você ganha seja o seu salário para você poder passar o mês? E se quiser financiar uma casa, se quiser comprar um material de construção parcelado, você possa, mas de forma saudável, sem comprometer mais da metade da tua renda, sem se colocar sem que o sistema financeiro coloque você numa posição que todo mês para você comer você tenha que usar crédito e pagar juro para o banco. Então, é nítido que eu entenda a indignação das pessoas falando, não, cara, isso é impossível, isso é bom, não vai ser verdade, porque o meu salário para sobrar só se eu não pagar. Né? Eu vou ter que dar o calote, é isso? E eu falo, eu não sou a pessoa que ensina a dar o calote. Mas quando você sai do, isso não vai dar certo, isso não é possível, e começa a enxergar e se fazer essas perguntas mais críticas, percebam que eu tô batendo nessa tecla, para onde vai o dinheiro que você rala tanto para ganhar? O que está acontecendo com o seu dinheiro? E que eu faço essa indignação e surgindo dentro de vocês, até por repetição, você vai falando, opa, peraí, é verdade, tô com muito mais dívida do que meu salário comporta, eu preciso resolver isso. E o endividado carrega essa bronca só nas costas. Ele muitas vezes não consegue nem sair para o campo de dar um primeiro passo. Aí, beleza, vamos lá. A pessoa tá vivendo desse jeito. O que o banco, sabendo de tudo isso, faz? Porque o banco te ama, né, gente? O banco e você é um relacionamento de longa data. O gerente, então, seu melhor amigo, conhece profundamente toda a sua vida, está extremamente preocupado com o seu futuro, né? Né, galera? É isso, né? O que o banco faz? Como ele gosta tanto de você, sabendo que você está com a sua renda muito mais comprometida do que você poderia estar e que você não vai dar conta de pagar todas as contas, o que o banco faz? O banco te oferece um cartão de crédito, o banco te oferece um cheque especial. Deixa aí na conta para uma emergência. A gerente te liga tão querida e fala assim, oi, Preta, oi, Robert, tô vendo aqui que você tá no negativo. Hein, tem um CDC aqui a 5% ao mês. Vamos fazer para cobrir esse cheque especial? E melhor, hein? Vai voltar o limite para você poder usar depois. Então, assim, o banco gosta de quem deve, galera. E parece que isso é chover no molhado, mas eu acho que às vezes vocês esquecem que o fato do seu salário não sobrar é bom pro banco. É uma oportunidade que ele te tem para te ganhar 10% de juros de cheque especial, mais o juro de parcelamento e atraso de fatura, mais te oferecer um empréstimo. E enquanto você não abre teu olho e fala assim, cara, o banco tá deixando esse limite na minha conta aqui porque eu sou legal? Porque eu tenho um score bom? Ou porque ele quer que eu use isso aqui? Porque quando eu uso ele ganha dinheiro. E essas perguntas têm que ir incomodando vocês para que vocês comecem a enxergar que as dívidas são um problema, mas você tem inimigos bem armados e muito bem sabendo como é a vida de vocês, que estão o tempo inteiro te rodeando igual urubu na carne seca, esperando você dar uma piscada para que afunde você em mais um empréstimo, em mais uma dívida, em mais um problema. Porque solução provavelmente ele não leva para você. O banco não chega para você e fala, vou reduzir seu juro. Então, é claro que é compreensível que você tenha usado o cheque especial, usado o cartão de crédito, feito mais um empréstimo, mas essas fichas, essas vendas precisam ir tirando e saindo dos seus olhos para que você possa daqui para frente ter muito claro na sua mente, o que para muitos é óbvio, mas às vezes o óbvio precisa ser dito, que o banco ganha cada vez que se afunda mais na dívida, o sistema financeiro ganha. E não vai ter ninguém que vai falar assim, dá a mãozinha aqui, vem cá, o gerente do banco vai ligar para você e vai dar a mãozinha aqui, deixa eu te ajudar. E aí você vai se fortalecendo emocionalmente quando você vai entendendo a realidade do sistema financeiro e contra quem você está brigando, contra quem você está lutando. Você está lutando contra a sua, está lutando para se libertar
de um sistema que lucra quanto mais afundado em dívida você tá. E aí você vai tomando consciência disso. E tem ainda, além disso, a galera que se sente escrava do banco. Por quê? Porque o banco pega todo o salário. O salário cai na conta, o banco desconta tudo. O banco desconta tudo que tem ali. Além dos consignados, desconta a fatura no débito automático, desconta tudo ali no débito automático durante a noite. E aí a pessoa fala, pô, Dade, muito legal isso que você está falando, mas eu não consigo me libertar, porque eu recebo lá no banco que eu devo, eu recebo lá no Banco do Brasil, no BRB, no Bradesco, meu salário cai, o banco já pega tudo. E novamente eu digo, entendo, só que há pelo menos mais de 10 anos, para 15 anos já, existe uma regulamentação no sistema financeiro que diz que o seu salário é seu e que ele deveria estar protegido numa conta salário, longe de cheque especial, longe de fatura de cartão de crédito, longe de empréstimo pessoal. O seu salário deveria cair limpo na sua mão e que ninguém pudesse mexer no seu salário na calada da noite. E você pode pesquisar no meu YouTube, tem vários vídeos sobre proteção de salário, onde eu falo mais profundamente sobre isso, mas se hoje o seu dinheiro não sobra porque o banco pega todo o seu salário, isso está acontecendo porque até aqui você não tinha essa informação. Isso é o que pode chamar de informação. Uma lei que existe desde 2006, uma resolução, melhor dizendo, desde 2006, dizendo que todo trabalhador tem direito de ter o seu salário protegido através de uma conta salário. E se o banco pega no seu salário antes mesmo que você possa pegar, já mais do que passou na hora de você interromper esse ciclo. E essa é uma das primeiras etapas que os meus alunos do método Mais Dinheiro Zero Dívida percorrem, de falar assim, banco, ó, eu quero te pagar, eu vou te pagar, mas pra gente começar a conversar, eu vou proteger meu salário. Eu não quero mais que você mexa no meu salário enquanto eu tô dormindo. Meu salário caiu, eu nem vi e você já pegou. Vamos botar a ordem na bagaça aqui? Ah, eu autorizei você descontar, então eu tô desautorizando. Então vamos desautorizar e eu quero minha conta salário, quero meu salário protegido na conta salário para eu poder receber numa conta livre desse monte de desconto para a gente poder começar a conversar sobre negociar. Então todas as vezes que alguém me traz que o salário não sobra e que a pessoa diz, mas não tem como, mas não tem como, mas não tem como, eu tô aqui literalmente dizendo assim, o banco sempre vai falar que não tem como, mas tem como sim. Tem como proteger o seu salário, tem como renegociar as dívidas, tem como você não depender do cartão de crédito, do cheque especial para passar o mês, mas antes de eu poder falar qualquer coisa, você precisa entender que não deveria ser desse jeito, que não precisa ser desse jeito, e quisera eu ter tido alguém para me falar isso quando eu estava lá, sem o meu salário sobrar. Eu precisei comer o pão que o diabo amassou, para depois de sair do banco, começar a ajudar as pessoas, e eu mesmo me falava assim, cara, por que essa pessoa não recebe na conta salário? Eu era funcionária do banco, eu não podia cogitar tirar meu salário do banco, né? Porque ali tinha uma coação moral de não poder receber em outro lugar, mas eu tinha o direito, eu nunca briguei pelo meu direito porque eu tinha medo do banco. E muitas vezes o medo do banco te impede de agir. Por isso que eu venho aqui e falo, ó, tem a resolução, bota lá no Google, resolução da conta salário, você vai achar a resolução de 2006. Eu sou ruim de número, mas é 3.400 e alguma coisa o número da resolução. Mas se você botar no Google, resolução da conta salário, você vai achar. Pega o número da resolução, vai lá no banco e protege seu salário. Ponto. Você já rompeu a primeira barreira para que seu salário comece a sobrar. É a primeira, tem muita coisa ainda para fazer, mas é a primeira. A proteção salarial é uma das coisas que eu falo que praticamente todos os dias, porque isso é utilidade pública. Todo mundo deveria saber isso. O banco nunca vai contar, nunca vai botar no outdoor, porque não é do interesse do banco que você tenha controle sobre o seu salário. É desconfortável para ele, na verdade, quando você tem controle do seu salário. E aí, entendendo isso, eu quero começar a explicar para você como é que você desenrola isso, tá? Vamos lá. Eu vou dar alguns exemplos para vocês, para ficar mais fácil vocês entenderem do que a gente está falando, tá? Eu dei muitos exemplos aqui, tá? Mas o que eu mais vejo que as pessoas erram quando o assunto é o meu salário não tá sobrando, é que a primeira iniciativa da pessoa, e é muito compreensível vocês fazerem isso, é você ficar caçando gasto para cortar. E assim, ó, meus colegas educadores financeiros que me perdoem, mas ontem ainda eu passei num vídeo. Se você gasta tanto de mercado, reduz para tanto. Se você gasta tanto de gasolina, reduz para tanto. Se você gasta tanto de aluguel, muda de casa, vai morar no... Aí na hora minha mão baixou assim, eu falei assim, aí eu pensei assim, cara do céu, tem hora que eu não queria ver algumas coisas, mas é melhor ter oi do que ver, né?
Eu entendo meu colega educador financeiro explicando sobre reorganização de gastos, mas fazendo uma analogia simples aqui. Eu reduzi R$ 50 de mercado, R$ 50 de gasolina, R$ 50, R$ 100 que seja de aluguel. É como se eu tivesse um barco furado com 2 furos. Lá na ponta tem um furo desse tamanho, lá na ponta que tá entrando água assim, ó. Lá na frente tem um pinguinho desse pontinho assim, que tá uma gotinha assim, ó. Pling, pling, pling. Quando o endividado quer cortar gasto, antes de olhar para as dívidas, antes de ver o buraco, o rombo financeiro que tá causando as dívidas, para mim é a mesma analogia do barco furado. É você ter um barco que tá afundando por causa das dívidas e você querer ir lá na gotinha, pling, pling, vou reduzir R$ 50 da gasolina, vou parar de pedir a pizza no final de semana, vou trocar de casa, vai reduzir R$ 100 o aluguel. E a única pessoa que sofre com esse corta de gasto é você e sua família, enquanto isso os bancos estão lá, ó, deitado eternamente em berço esplêndido, enquanto recebendo o dinheiro que você rala pra caramba pra ganhar. Então, na minha prática, não é no meu curso não, na minha prática de atendimento de gente, é isso que eu vejo, um monte de gente querendo cortar gasto, eu vejo isso aqui na rede social, eu já cortei tudo, eu não vou na depilação, eu não vou visitar minha família, eu não lembro mais o que é fazer um churrasco em casa, eu não tenho lazer com os meus filhos, viajar, nem lembro a última vez, e a pessoa se afunda, enquanto isso o banco lucra a cada ano mais. É errado o banco lucrar? Não, eu tô aqui para conversar com você. É um erro você começar a cortar gasto antes de olhar suas dívidas. Se seu salário não sobra, entenda, a solução não é ficar cortando 50, R$ 100 de gasto. A primeira coisa que você precisa fazer é começar a atacar suas dívidas, e é por isso que eu falo que é possível se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar. Porque quando você olhar para o buraco certo, as coisas vão começar a andar, a solução vai começar a aparecer. Mas a própria internet te induz muitas vezes a olhar para os gastos. Procura um vídeo meu falando de educação financeira, vê se você vai entrar, vê se você vai achar. Eu nem gosto desse nome educação financeira, eu uso porque, né, todo mundo conhece educação financeira, mas eu não gosto porque endividado não adianta fazer orçamento. Primeiro tem que atacar as dívidas, primeiro tem que atacar quem está arrancando seu couro. E eu saio de mim quando eu falo desse assunto, gente, porque eu fui a pessoa que comeu pão de que o diabo amassou cortando gasto. Cortando gasto e nada tampava bênção do buraco da dívida. Porque meu problema não era gasto, meu problema era a dívida que tirava R$ 2.500 do meu salário todos os meses. E mal sobrava para eu viver o mês. E eu economizava do mercado, de chegar na beira do caixa e tirar uma coisa do carrinho. E é isso, eu falei com uma pessoa aqui no Instagram, nem lembro mais a última vez que eu fiz um mercado, enquanto isso ela tá lá se matando de pagar agiota, consignado e tudo isso. É um acorda, é um chega. E eu só posso falar pra você como que você começa a resolver te mostrando que isso é um erro. E que muitas vezes muita gente vai te induzir pra esse erro ainda, de que vai lá rever seus gastos. Cara, os meus alunos aprendem orçamento comigo depois de quase 2 meses que estão comigo. Porque eu não vou mexer com gasto. Com quem está pagando 70% de dívida, com quem está vendendo o almoço para pagar a janta. E esse eu acho que se essa nossa live aqui vocês conseguirem levar isso de mensagem, eu já vou ficar muito feliz. Mas agora vamos entender o que a gente precisa começar a fazer. Dage empolgou. Ó, vocês devem ter percebido, né? O assunto para me tirar do sério é cortar gasto quem tem dívida. Porque enquanto você tenta cortar gasto, o banco tá lá, pegando todo o seu dinheiro, pegando todo o seu salário. Então assim, Dage, vamos pensar em outro exemplo? Vamos pensar em outro exemplo, tá? Eu tô falando do seu salário. Imagina que seu salário seja 30 laranjas, tá? 30 laranjas. Você tem 30 laranjas todo mês de salário. E aí, as suas dívidas são 6 laranjas podres que estão dentro do saco. Então, dentro de um saco, tá? Dentro de um saco tem 30 laranjas e tem 6 laranjas podres. O que você vai fazer primeiro? Você tiraria as laranjas podres para não estragar o resto? Ou você ia deixar as laranjas podres lá e ia começar a comer as laranjas que estavam boas e deixar as laranjas podres lá? Todo mundo não fala que tem que tirar primeiro a laranja podre para a laranja podre ficar longe da laranja boa? Tirar a laranja podre do pacote, porque senão a laranja podre pega todas as outras? Essa é a realidade de quem o salário não está sobrando. A pessoa está com um monte de laranja podre, que são as dívidas, que são juros muito altos dentro do saco, e aí ela quer ficar cortando as laranjas boas.
quer ficar olhando para as laranjas boas. Então, tô tentando dar um outro exemplo aqui para vocês entenderem o quanto é loucura você não atacar as suas dívidas e não começar a se livrar das dívidas uma por uma para o seu dinheiro começar a sobrar. Para ficar dentro do saco só laranja boa. Beleza, agora vamos lá entender como é que a gente vai começar a resolver isso de forma de passos práticos, tá? Só aqui, agora eu quero dizer uma coisa para vocês. Inclusive, eu tava vendo os comentários aqui. Um cuidado que eu tenho aqui nos meus conteúdos é um cuidado. Eu não fico toda hora lendo comentário, né? Porque o que acontece? Muitas vezes as pessoas dizem que querem resolver as coisas. Mas sabe o que elas querem? Elas querem um videozinho de 1 minuto mandando elas cortarem gasto. E ó, desses aí tem um monte no YouTube, hein? Um monte! Coloca lá. Como cortar gasto. Vai ter um monte lá para economizar. Tem como economizar com papel higiênico, com pasta de dente. E aí eu tô aqui com vocês aproximadamente 40 minutos explicando por que o jeito tradicional não funciona. Por que eu não sou uma dessas pessoas que está no YouTube fazendo 10 dicas para você economizar dinheiro? Porque eu estou falando com pessoas que estão com um problema financeiro grave, que não se resolve cortando gasto. Se eu estivesse falando com gente de 20 anos, eu ia falar sobre economia. Eu ia falar sobre isso. E é muito útil, tá? Inclusive, jovem precisa de educação financeira. Não é meu público aqui. Eu ajudo pai e mãe de família assalariada que está com muita dívida, que está enrolado com cartão de crédito, que é cheque especial, e não tem, escuta o que eu tô te falando, não tem uma fórmula mágica para resolver problema financeiro. O que existe é caminho. Eu consigo trazer para vocês, em cada aula que eu faço aqui, um passo para você começar. E antes de eu te explicar como é que faz, eu preciso te explicar por que o jeito que você vem fazendo até agora não tem dado certo, porque se tivesse dando certo, você não estava aqui. E eu sei que é ruim ouvir isso, estando do outro lado, mas eu tô aqui exatamente para te dizer, eu passei 4 anos da minha vida fazendo tudo errado porque eu achava que o jeito que eu fazia estava certo. Então, antes da gente começar a entender o jeito certo, a gente vai ter que abandonar o jeito errado. E aí, entendendo isso, a primeira coisa prática que você precisa fazer para se livrar das dívidas e seu salário começar a sobrar é de forma prática, não é de forma filosófica, é de forma prática, anotar num papel, real por real, o que aconteceu com o seu último salário. E não é anotar gasto, não é anotar, eu gastei R$20 na padaria. É você anotar assim, quantos R$1.000 o meu emprego depositou na minha conta? 3.300. O que veio descontado de consignado? 900. Quanto que foi o juro do cheque especial esse mês? 200. Enquanto você não tiver a coragem de sentar, e é uma puta de uma coragem porque é um exercício difícil de fazer. Enquanto você não faz esse exercício, você não olha o seu salário e vê que de R$3.300 sobrou 900 para você passar o mês, você não vai se indignar. E aqui eu tô falando de sair da postura de pobre de mim que tem dívida para falar, eu cansei de viver desse jeito. Chega. E eu tenho uma frase que eu falo aqui que eu tô procurando gente comprometida. Eu tô procurando gente que quer se livrar das dívidas. Eu tô procurando gente que vai fazer o caminho e daqui um dia vai dizer assim, eu tava lá naquela live que você tava dando uns piti lá e hoje eu tô aqui dizendo pra você que eu me livrei das dívidas, meu salário sobra todos os meses. E a coragem pra sentar e fazer um rastreamento do salário e entender que não é normal viver desse jeito e bater na mesa, igual eu tô batendo aqui e falar, chega. Cansei disso. Eu preciso resolver isso e é agora. Chega dessa postura de, porque eu tô com dívida e o banco, não. É você falar, cara, chega. Se isso não se tornar uma prioridade na sua vida, não adianta eu vir aqui virar de cabeça para baixo e tentar te falar alguma coisa, porque não vai adiantar. Você que é dono e proprietário da tua vida tem que se indignar com essa situação. Você vai ter que dormir e acordar depois de ver essa live aqui e ficar indignado do banco ficar com mais da metade do seu dinheiro. Senão não há nada que nem eu e nem ninguém possa falar que vai fazer efeito na sua vida. E isso não é papo motivacional. É dizer que o que separa uma pessoa que consegue se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar e uma pessoa que não consegue é a pessoa se indignar com a situação e não achar que só porque 60 milhões de brasileiros estão endividados, não tem outros 100 e poucos lá que não estão.
Se eu tô aqui dizendo que um dia eu já fui fudido, ferrado, lascada, como eu sempre falava aqui, e que hoje eu não tenho mais dívida, e que hoje eu tenho mais de 1000 pessoas que eu ajudo, que saíram dessa situação e estão saindo ou já se livraram das dívidas, você também pode, apesar de hoje o seu salário não sobrar, porque é essa pergunta que vai ter que te nortear daqui pra frente, por que o meu salário não tá sobrando? Dito isso, entendeu para onde o seu salário está indo? O próximo passo é você identificar se você entrou na armadilha do cheque especial e do cartão de crédito. Eu estava aqui lendo os comentários e vendo a pessoa falando, cara, mas eu já entrei, mas eu já entrei, mas eu já entrei. Se você está no ciclo do cheque especial e do cartão de crédito, você está escravo do sistema financeiro. Eles tiram do seu salário tudo que tem para tirar e só te resta entrar no cheque especial de novo para passar um mês, só te resta usar o cartão de crédito para passar um mês. Quebrar o ciclo do cheque especial do cartão de crédito é uma das primeiras técnicas de negociação necessária para você conseguir se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar. E eu não tô aqui para dizer que é fácil sair do ciclo do cartão de crédito do cheque especial, tô aqui para dizer que é possível. Você começa a fazer isso no momento que você toma uma decisão e fala, cara, eu preciso começar a viver com o meu pagamento e não mais deixar o meu pagamento cair na conta corrente, o banco desconta do que vai descontar e me sobra o cheque especial, que ele já descontou o juro do mês passado para eu passar o mês. Tem live minha aqui onde eu falo como é que você se livra do cheque especial, como é que você se livra do cartão de crédito, que são duas dívidas cânceres que fazem seu dinheiro não sobrar. Então, olhar para o cartão de crédito e responder, putz, eu tô no ciclo do cartão de crédito no cheque especial. Dos 3.000 que eu recebi de salário, 1.500 foi para pagar a fatura. Pô, fora consignado, fora empréstimo, mas não tem como sobrar mesmo, cara, eu preciso romper esse ciclo. Então, eu vou fazer como? Você vai começar pela proteção do seu salário. É por isso que eu falo que aqui, dentro de 3 passos que eu trouxe na aula de hoje, o terceiro passo aqui é identificou que você está super endividado, identificou que está no ciclo do cartão do cheque especial, mesmo que você não esteja, o próximo passo é fazer a proteção do salário. É você pegar o seu salário, tirar da conta corrente do banco, deixar numa conta salário e a partir de agora começar a se livrar das suas dívidas uma de cada vez. Você vai começar a se livrar. Não tem fórmula mágica, tem caminho, vai levar tempo. Quanto tempo na média? Depende do valor da dívida. Para algumas pessoas é 1 ano, para outras pessoas é 1 ano e meio. Quisera eu que fosse possível, em 2 semanas, resolver a vida financeira de alguém. Mas quem tem endividamento vai ter que negociar as dívidas e leva um tempo para que você consiga se livrar de todas elas, que realmente tem um caminho aí de negociação que vai depender do caminho de cada um. Mas esses passos iniciais de identificar o problema, entender que existe um problema e qual é o problema. É cheque especial? É cartão? É empréstimo? É agiota? Identifiquei. Cara, eu preciso primeiro de tudo olhar para o cartão de crédito, para o cheque especial, eles estão arrancando meu couro, eu vivo de cartão de crédito e cheque especial. Vou começar protegendo o meu salário. São atividades iniciais para quem quer começar a fazer o dinheiro sobrar, para quem quer se libertar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar todos os meses. E o tom dessa minha live, quem me assiste com mais frequência, tá vendo que o tom meu tom de voz hoje não tá o de ontem, por exemplo. Por quê? Existe sim um comodismo que fica presente na vida de uma pessoa que tem problema financeiro, que é de como o cheque especial está disponível, como o cartão está disponível, como meu nome tá limpo, como meu score tá bom, tá ruim, mas tá bom. E se você não começar a se perguntar para que você acorda todo dia e dorme, e você não travar uma guerra contra essa vida de receber, pagar conta, pagar juro para banco, não sobrar nada, não dormir à noite, não ter condição de ter um lazer com sua família, não ter condição de fazer uma depilação, uma unha, arrumar o cabelo, não poder comprar uma blusinha, não poder levar seus filhos para ir no parquinho tomar um sorvete. Se você não travar uma guerra contra a situação que você está hoje, a situação que você deseja não vai surgir do nada. O resultado que você está buscando, que é o de se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar todos os dias, não vai cair do céu se você não se indignar. E aqui eu falei de coisas das 3 etapas que eu falo que são necessárias para se livrar das dívidas. E se você está aqui me assistindo há, sei lá, 50 minutos, é porque você está com vontade de ter esse resultado. É porque você se interessou por essa oportunidade de se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar todos os meses. E aí, agora, diante dessa vontade, é transformar essa vontade numa decisão de comprometimento.
eu vou fazer. Pode ser que minha vizinha não faça. Pode ser que a Iene que está assistindo a Daj, a Clau, que tá assistindo, elas não vão fazer. Mas eu vou fazer. Tô dando um exemplo aqui só. Pode ser que dessas, sei lá, 100 pessoas que estão me assistindo aqui, só uma faça. E é por isso que eu falo que eu tô procurando gente comprometida. E que eu sei que esse trabalho meu, provavelmente eu vou fazer esse trabalho pro resto da minha vida. Pro resto da minha vida eu vou estar falando com gente que tá endividada, falando, ó, você não precisa viver desse jeito, ó, eu já fui você, eu já estive aí, eu saí. Ó a minha vida hoje, como é que é? Vem pra cá. Viver sem dívida é uma paz que não tem dinheiro que compra. Eu falo que o maior benefício de não ter dívida é paz. Faça esses exercícios práticos que eu trouxe hoje. Encarar as dívidas é dolorido. Mas eu posso dizer para você com toda certeza, se hoje o seu salário não sobra, é porque você está com um desses sintomas que eu falei aqui. Ou você está num cenário de superendividamento, ou você está num cenário de cheque especial e cartão de crédito e ainda não travou uma guerra com relação a isso, ou você está deixando o seu salário de mão beijada na mão do banco, precisa começar a proteger, porque só quando você identificar tudo isso, você vai estar pronto para dar os próximos passos. Você vai estar pronta para realmente, pronta para realmente achar a solução definitiva para o seu caso. Passado essas etapas de preparação, de clareza da sua situação atual, só assim você vai estar pronto para começar a negociar. Enquanto o banco pega todo o seu salário, o banco não vai negociar com você. Ah, mas eu não devo para o banco que meu salário cai. Mesmo assim, seu salário não tem que estar numa conta corrente. Isso não é bom para você, é bom para o banco. Seu salário tem que estar protegido numa conta sem dívida. Ninguém tem que mexer no seu salário. E eu espero que a minha indignação com esse assunto, que é pensar num pai e mãe de família que acorda cedo, que rala pra caramba e que o dinheiro não sobra, que a minha indignação se torne a sua indignação. Para que você possa literalmente fazer esses exercícios práticos que não são fáceis de serem feitos, que vai exigir que você tire um tempo para isso, que você sente para fazer, que você se discipline a fazer, que você comece a fazer, que você identifique ali se você está no ciclo do cartão de crédito, cheque especial e que você proteja o seu salário. Só isso já tem trabalho pra caramba para você começar. É literalmente primeiros passos, tá? Bom, turma, por hoje é isso. Gostaram da live de hoje? Me deem um feedback aí. Obrigada pela presença de vocês.